Olá, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Mais Saúde e hoje falando sobre saúde ocular. Não há dúvida que todos vocês que estão ouvindo já tiveram uma experiência de problemas oculares. Para falar sobre isso, nós temos hoje a doutora Lisabel Gemperle, que é oftalmologista, pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A senhora tem naturalmente pacientes de todos os cantos do estado. Enxergam bem? Sempre tem uma questão estatística, né? Nós temos, assim, 30% de pacientes que têm miopia, 20% com hipermetropia. E à medida que nós envelhecemos, nós vamos adquirindo outras patologias, como você se referiu aqui, depois dos 40 anos nós vamos usar óculos para leitura. Enfim, sempre existe alguém com algum problema de vista na população. A gente vê com relativa frequência que, de uma maneira geral, as pessoas, quando jovem, né? Estou com uma neta que tem 8 anos agora, ela não quer usar óculos porque ela fica com vergonha. Né? A gurizada sempre tem essa questão de vergonha. A gente vê que crianças, de uma maneira geral, têm miopia. Né? Não de uma maneira geral, mas grande parte. Eu não sei bem a estatística disso, a senhora que lida com isso certamente tem essa informação. O que tem levado essas crianças a terem esse problema mais precocemente, ou às vezes não se detecta tão precocemente, mas se detecta por dificuldade na escola, né? Em relação à miopia? O que leva a isso? É uma excelente questão, porque hoje nós estamos enfrentando um aumento muito acentuado da miopia na infância, devido ao uso excessivo da visão de perto, através de celulares, computadores. A criança brinca muito com a visão de perto. E isso faz com que haja um crescimento do olho. O olho cresce no sentido antero-posterior. E a miopia é o quê? O olho grande. Então, as crianças estão tendo muito mais miopia do que antes tinham, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, inclusive no Japão, que eles já eram grandes míopes, né? Uma população de muito míope. Hoje no Japão, nas escolas, eles têm até fotos, a gente pode ver na internet, crianças com um aparador para colocar o celular, o computador após aquele marco, para não enxergar tão de perto que prejudica a visão. E não crescer o olho. Saindo da infância, doutora, a gente indo para a faixa etária 40 anos, 50 anos, a gente percebe que as pessoas começam a ter dificuldade para enxergar também. O indivíduo, e aqueles que tinham miopia começam a ficar bom. Não é? O que é isso? Bom, antes da gente partir para isso, eu gostaria de falar que na infância também é muito comum a hipermetropia. Toda criança, ela é até certo grau hipermétrope, que é o olho pequeno. Então, à medida que aquela criança cresce, essa hipermetropia vai diminuindo porque o olho cresceu, atingiu o tamanho normal. E ela cresceu também. E ela cresceu, e o olho cresceu relativamente ao crescimento do organismo dela. Então, a maioria das crianças, elas são hipermétropes. E a miopia, hoje, nós estamos tendo esse aumento graças ao uso da visão de perto. E depois que a gente começa a crescer, né, a gente passa dos 40 anos, todos nós vamos ter a dificuldade chamada presbiopia, que é a vista cansada de perto. A pessoa, o cristalino, uma lente que nós temos dentro do olho, ela não quer mais focar para perto, ela vai se enrijecendo, então nós vamos tendo que acrescentar graus positivos para a pessoa ler. Então, como você falou, o míope, ele vai achando bom para ler de perto, por quê? Quem tem miopia precisa de uma lente negativa. Então, só para a gente citar um exemplo, se você tem -1 de miopia, que a lente é negativa, -1, para perto você vai adquirindo graus positivos, então +1 vai anular para perto, ele tira o óculos para ler. Uma das coisas que a gente vê com relativa frequência é que as pessoas hoje, elas dizem assim, você vai examinar, antigamente a gente via, tinha uma deformidade na pupila, né, que a gente chamava, e chama ainda de discoria, hoje a gente quase não percebe, né, que é a catarata. O que é essa catarata que normalmente a gente fala? O pessoal fala, eu pus uma lente agora eu não preciso mais de óculos, pus uma lente na catarata. A catarata é um processo normal do organismo das pessoas. É um processo de envelhecimento desse cristalino. Esse mesmo cristalino que eu falei que ele fica com dificuldades para focar de perto, ele vai enrijecendo e ao mesmo tempo perdendo a transparência. Quando ele perde essa transparência ao ponto de dificultar a visão, ele está com catarata. E isso
é normal, é um processo de envelhecimento, eu brinco inclusive com meus pacientes, igual você ter ruga e ter cabelo branco. Você não amanhece com a cabeça inteirinha branca, então você não amanhece com catarata. Então você vai vindo devagarzinho, à medida que você faz aniversário, você vai ter catarata. Tem umas doenças que apressam essa catarata. Ah, sim, com certeza. O diabetes é uma dessas doenças. O uso excessivo de medicamentos à base de cortisona nos pacientes que são necessários, pacientes renais, pacientes com doenças autoimunes. Então, todas essas questões podem aumentar a incidência de catarata. Ela pode aparecer em pessoas mais jovens, também em pacientes que trabalham em situações de muito frio. Ou na neve, como você falou, pessoas que recebem um excesso de iluminação, o sol, a gente fala que no Brasil nós temos uma catarata mais dura, porque nós temos mais sol, que vai fazer o cristalino envelhecer mais rapidamente, como a pele também envelhece com o sol. Quando as pessoas, de uma maneira geral, começam a ter dificuldade para enxergar, elas falam assim, o meu problema é óculos, eu vou comprar um óculos. Catarata se resolve com óculos? Não, a catarata não se resolve com óculos. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que você me deu agora de explicar uma coisa, que é muito importante a gente, quando necessitar de um óculos, você procurar um oftalmologista, porque não é só óculos que leva a baixa de visão. Então, quando você vai a uma consulta oftalmológica, além de verificação de graus, nós vamos verificar se a pessoa tem alguma alteração nas partes externas desse olho, na pressão intraocular, que é o glaucoma, que é uma doença silenciosa, que só o oftalmologista poderia fazer diagnóstico, e como exames de fundo de olho que podem descobrir, inclusive, doenças sistêmicas, diabetes, hipertensão e até algumas patologias tumorais nós descobrimos quando dilatamos a pupila e olhamos o fundo de olho. A gente vê, inclusive, pessoas que têm dificuldade, elas falam assim, não, eu não preciso mais nada. No olho eu tenho uma lente, no outro eu tenho outra lente. É possível isso? Também. Aí você, em vez de colocar uma lente que ela promova a visão de longe e de perto, você estuda o olho dominante da pessoa. Porque todos nós, quando olhamos para longe, tem um olho que vai primeiro e ele manda, digamos assim, na visão. Então, nesse olho dominante, nós colocamos uma lente com a correção para longe. E no outro olho, que não é dominante, a gente coloca uma lente que permita uma visão de perto. Só que isso não é 100%, porque nós não podemos ter uma diferença muito grande entre um olho e outro, que a gente perde a estereopsia, a gente perde profundidade de foco e atrapalharia a pessoa. Mas até um certo limite, até um grau, a gente consegue que a pessoa tenha uma visão de perto, digamos assim, laboral, social. Mas se ela for ler um livro, ela precisaria de um óculos. De um óculos. É comum a gente ver movimentos, né? Mutirão de cirurgia de catarata, né? De uma maneira geral. As pessoas acabam se alistando, se arrolando para fazer a cirurgia, e aí eles fazem naturalmente alguma avaliação. Existem riscos do ponto de vista clínico e se fazer essas cirurgias em série, a cirurgia em si e o pós-operatório. Mas a senhora não vai responder isso agora. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a resposta da doutora Elisabel.